Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de uma série sobre a obra De Give, do filósofo Thomas Hobbes. Poderíamos considerar até o maior filósofo político de todos os tempos. A obra De Give é menos conhecida do que o Leviatã. Ela foi publicada antes do Leviatã, em 1642. Essa primeira versão apareceu em latim. Nesse curso, nós vamos usar uma tradução para o inglês publicada pela editora de Cambridge, mas também existe uma tradução para o português feita pelo professor Renato Giannini Ribeiro e publicada pela Martins Fontes. Em português, a obra se chama Do Cidadão, em inglês, On the Citizen. Então, De Give. Olha, nós não vamos fazer nesse curso uma exegese da obra de Hobbes e nem vamos entrar nesses trabalhos de comparação entre o De Give e Leviatã, tá? Existem várias semelhanças, mas também existem algumas diferenças. Sobretudo, considera-se em geral que a melhor exposição da filosofia moral de Hobbes esteja no De Give, enquanto o Leviatã seja a versão mais acabada, a versão mais sofisticada da sua filosofia política. Mas, como eu disse, nós não vamos aqui entrar nessas discussões de intérpretes, de comentadores. O que nós queremos é ler algumas passagens selecionadas da obra para que possamos pensar em termos dos debates contemporâneos na filosofia analítica do direito. Sobretudo, debates sobre positivismo jurídico e justnaturalismo, debates sobre quais são as nossas obrigações morais de obediência diante de uma autoridade política, em que consiste a autoridade da lei, em que consiste a natureza da lei. Então, nós queremos buscar a ajuda de Hobbes para refletirmos sobre essas questões. Nós queremos saber qual seria a contribuição hobbesiana para esse debate que ainda interessa a nós, cidadãs do século XXI. Então, vamos deixar de lado qualquer polêmica exegética e vamos simplesmente conversar com Hobbes. Bom, vamos ver primeiro aqui no prefácio. Esse primeiro vídeo eu não vou avançar além do prefácio, na verdade eu nem sequer vou concluir todas as passagens que eu gostaria de tratar do prefácio. Primeiro ele fala sobre o objetivo da obra e ele diz então que este livro trata dos deveres dos homens, como cidadãos e como cristãos. Essa parte do cristianismo, essa parte do quanto a filosofia de Hobbes seria consistente com a religião cristã, representaria até a essência da religião cristã, eu não vou adentrar, tá? Então nós não leremos passagens desta parte da obra. Ele também diz que esses deveres constituem os elementos, né, da lei de natureza e das nações. Ele entende que a lei de natureza, no caso, é a própria lei das nações, só é uma questão apenas de pensar, então, não nas relações entre os indivíduos, mas na relação entre as sociedades civilmente constituídas, né? Então, lei de natureza e leis das nações, na verdade, dá no mesmo, muda apenas quem são os agentes que estão nessa relação a qual a lei se aplica. Ele também diz que esses deveres constituem a origem e a força da justiça. Então, nós teremos muito interesse em saber o que é a justiça para Thomas Hobbes. Nós veremos que Hobbes parece ser um positivista moral, né? Tem várias passagens do De Give que corroboram essa interpretação, nós as discutiremos. E aí ele fala que o último objetivo dele é mostrar que esses deveres também constituem a essência da religião cristã, mas como eu falei, nesse ponto nós não vamos adentrar. Então, interessa sim a discussão sobre a lei de natureza e a discussão sobre força da justiça, de onde vem a força da justiça, o que é a justiça.
Basicamente, eu acabei de dizer que, na minha interpretação, o Hobbes seria um positivista moral, tá? Qual que é a diferença, então? Só um esclarecimento conceitual nesse primeiro vídeo de apresentação da série, né? Então, nós precisamos esclarecer a diferença entre positivismo jurídico e positivismo moral. É difícil dar uma definição de positivismo jurídico que deixe todos os positivistas satisfeitos, já que existem positivistas de diversas estirpes, né? Mas, em geral, os positivistas consideram que a lei não apenas é uma instituição social, o que todos nós temos que reconhecer, não importa qual a nossa posição teórica, não é verdade? Mas, além de ser uma instituição social, o conteúdo do direito, a natureza do direito, também consiste em fatos sociais. E para compreender quais são esses fatos sociais, para o nosso entendimento desses fatos sociais, nós não precisamos recorrer a considerações, a argumentos morais, quer dizer, a argumentos de natureza puramente normativa, poderíamos dizer até de natureza puramente racional, tá? Então, a diferença entre o positivista jurídico e o justnaturalista não é que o positivista jurídico tenha que dizer que leis de natureza não existem. Quer dizer, que não existe um direito natural no sentido de um direito racional, algo que Hobbes de fato afirma existir. Teremos que ver em que sentido ele entende, né, esse direito natural, esse direito racional. Mas um positivista jurídico, seja lá como for, pode admitir a existência de um direito racional e também de uma moral objetiva, de uma moral que não é meramente convencionada, não se reduz a fatos sociais. A única coisa que ele precisa fazer é separar as duas questões, separar essas duas disciplinas. Uma coisa, como diz um slogan, né, bastante repetido entre alguns positivistas, uma coisa é o que é a lei, outra coisa é o que a lei deve ser. Então, o mesmo filósofo pode ter uma doutrina do que a lei deve ser, ele pode ter uma teoria da justiça e ele pode ter uma doutrina separada do que a lei é. Uma doutrina, então, que diga simplesmente o que a lei requer de nós em determinadas sociedades, sendo que essa lei pode requerer de nós até aquilo que é contrário à justiça, e não haveria nada nisso que afetasse a natureza dessa norma enquanto lei. A lei não perderia nada na sua legalidade pelo fato dela não ter uma derivação moral e até poder estar em oposição à moralidade. Nós simplesmente não precisaríamos da crítica moral para compreendermos o que a lei requer de nós. Então, até aqui o Hobbes poderia ser um positivista jurídico, tá? O fato dele dizer que existe lei de natureza, que a origem e a força da justiça está na lei de natureza, isso não impugna uma interpretação de Hobbes como positivista jurídico. Bom, passando adiante, nós veremos por que Hobbes seria, então, mais do que um positivista jurídico, um positivista moral. Nesta passagem, Hobbes pergunta: quantas rebeliões foram causadas pela doutrina de que cabe aos homens, na sua condição privada, determinar se os comandos dos reis são justos ou injustos e que seus comandos podem corretamente ser discutidos antes de serem cumpridos e, de fato, devem ser discutidos. Então, quer dizer, nesta passagem me parece haver um indício do positivismo moral de Hobbes, né? Justamente porque ele não está nos dizendo simplesmente, como poderia dizer um positivista jurídico, que nós, quando queremos estabelecer qual é a lei de uma determinada sociedade, nós não devemos entrar em discussões de justiça, o fato de uma lei ser ou não ser justa não tem implicações para sabermos se ela é ou não a lei vigente. Hobbes está indo além no sentido em que ele está questionando a própria discussão da justiça de uma determinada lei. Quer dizer, aquela pergunta, o que a lei deve ser,
é uma pergunta condenada nesse sentido por Hobbes, né? Você não deveria acreditar que existe uma teoria da justiça que possa ser uma teoria simplesmente racional, uma teoria independente da lei positivada, a partir da qual você poderia fazer a sua crítica da lei positiva, né? A partir da qual você poderia dizer que certas leis deveriam ou não deveriam existir. Isso para Hobbes é justamente um fator perturbador da paz, né? Nós veremos ao longo desse curso que, inclusive como alguns comentadores dizem, o Hobbes é o filósofo da paz, né? Ele tem uma doutrina daquilo que conduz a uma sociedade pacífica. Então, para Hobbes, parece que a própria ideia de uma doutrina justnaturalista, a própria ideia de uma doutrina de um direito natural, né, como nós costumamos entender que seria uma ideia do direito racional, do que as leis devem ser do ponto de vista normativo, que seja uma doutrina, então, que nos ofereça critérios para o julgamento da lei que de fato existe. Isso para Hobbes já seria um fator, como ele diz aqui, de rebeliões, né? Um fator causador de rebeliões. E isso me parece um indício de positivismo moral, porque o positivismo moral vai além do positivismo jurídico, ou talvez vai além, não seja a expressão mais adequada, né? São coisas diferentes. O positivismo jurídico, como o nome diz, está elaborando uma teoria a respeito do que é a lei, do que é o direito. O positivismo moral está justamente elaborando uma doutrina sobre a natureza da moralidade. E aí, nesse sentido, ele está nos dizendo que a moralidade deve ser restrita àqueles fatos, aí sim estabelecidos na própria lei. Quer dizer, ele está fazendo uma fusão de lei e moralidade. Ou pelo menos parece que Hobbes aqui está recomendando como uma doutrina que conduz à paz essa doutrina do positivismo moral, essa crença de que lei e justiça devem se fundir, de que aquilo que é lei é também aquilo que deve ser a lei, né? Parece que ele está nos dizendo que uma separação da lei e da moral que permitiria a crítica da lei por meio da moral seria esse fator perturbador da paz. Então é nesse sentido que ele teria um positivismo moral, a despeito do fato dele ter nos falado de leis de natureza. Então nós precisaremos ver em que sentido ele introduz essa noção de leis de natureza que seja compatível com a ideia de um positivismo moral, quer dizer, com a ideia de que a própria moralidade é determinada com base nos comandos, no caso do monarca, porque aqui ele menciona os reis, ele poderia falar também de uma assembleia democrática, né? Nós veremos também que o propósito do Hobbes nunca é enfraquecer governos democráticos, apesar do fato dele ter uma preferência pelo governo monárquico. Tá? Enfim, e aqui eu coloquei nesse slide também que há um conflito entre autoridade e autonomia. Por quê? Porque dentro desta tradição de pensamento político, a autoridade significa justamente ter o direito de decidir. Então, quem tem autoridade é aquela pessoa que, por meio das suas decisões, vincula os seus subordinados. Ou seja, a decisão de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, por ser uma decisão proveniente desta fonte, por este fato, gera obrigações para os subordinados, né? Então, os subordinados, eles ficam vinculados a decisões tomadas por essas instituições, por essas pessoas ou grupos de pessoas. O subordinado, em outras palavras, perde o direito de decidir por si próprio naquele assunto e de agir segundo a sua própria deliberação. Nós podemos observar que é isso que está em jogo nessa passagem, que ele, veja só, ele condena uma doutrina que diz que o homem, na sua condição privada, possa determinar se o comando do rei é justo ou injusto, né? E discutir antes de executar. A ideia de que você deve até discutir
deve até discutir antes de executar esse comando. Então, para isso, você precisaria exatamente ter autonomia. Então, me parece que nós possamos dizer que existe uma tensão entre os conceitos de autoridade e autonomia. Se autonomia significa justamente nomos, lei, auto, eu, né? Uma lei que eu dou para eu mesma, né? Isso que é a autonomia. Eu ajo segundo as minhas próprias deliberações, segundo o meu próprio julgamento do que é correto, do que é bom e do que é justo. Parece-me que nessa passagem a autonomia é exatamente derrubada pela noção de autoridade. A autoridade, no caso, uma vez que ela tome uma decisão, a você cabe a execução. Claro, nós veremos também que existem certos casos em que não faz sentido para Hobbes que você simplesmente execute sem resistência as ordens do seu soberano. Essa não é uma possibilidade absolutamente descartada para Hobbes. Há circunstâncias em que você pode e até naturalmente irá resistir a certas decisões do seu soberano, mas esses são casos excepcionais. De um modo geral, a autoridade consiste nesse poder, digamos assim, já usando aqui um esclarecimento conceitual do filósofo contemporâneo Joseph Res, né? Você iria colocar a deliberação da autoridade no lugar da sua própria deliberação. Esse é que seria o seu dever se você busca a paz. É isso que seria constitutivo da paz, né? Então, essa ideia de que a autoridade delibera e uma vez que cabe a ela e não a você deliberar, você coloca a deliberação da autoridade no lugar da sua, é que estaria no cerne do conceito de autoridade na tradição hobbesiana. E aí nós podemos ver mais sobre o positivismo moral, passando ainda um pouquinho adiante. Na página 9 da tradução de Cambridge, Hobbes diz que não há justamente doutrinas autênticas do justo e do injusto, do bom e do mal, exceto as leis estabelecidas em cada sociedade, e questões quanto a se uma ação será justa ou injusta, boa ou ruim, devem ser dirigidas somente àqueles que tenham um mandado da sociedade para interpretar as suas leis. Ora, então aqui me parece bastante explícito o que eu vinha dizendo, né? Parece que o Hobbes não apenas recomenda como uma doutrina instrumentalmente melhor para a paz o positivismo moral, mas ele está até afirmando que não existe uma doutrina filosófica racional da moralidade e que a moralidade precisa então coincidir com aquilo que é expresso pela autoridade na forma da lei. Inclusive, a própria interpretação da lei é uma interpretação que deve ser feita pela autoridade. Veja só, a autoridade, então, ela tem esse poder vinculante, e se eu discuto qual é o conteúdo das obrigações que a autoridade quis me impor, se eu acho que há alguma dúvida a esse respeito, então eu preciso de uma outra autoridade, eu preciso daquele que tenha um mandado para interpretar essas leis, para que ele possa dirimir essas dúvidas e determinar, né, quais são de fato as minhas obrigações segundo a lei. E aqui não existe diferença entre as minhas obrigações segundo a lei e as minhas obrigações morais. As obrigações morais são reduzidas a essas obrigações segundo a lei. Na história da filosofia, isso não é uma novidade, essa não é uma doutrina inventada por Hobbes. No meu conhecimento, o registro mais antigo de uma expressão do positivismo moral estaria na República de Platão. No livro 1 da República, nós temos a introdução do sofista Trasímaco.
Normalmente o Platão trata os sofistas com bastante desprezo, todos sabemos disso, não é? Mas o caso do Trasímaco é até especial, porque Trasímaco aparece como um bruto, como um parvo, e ele joga a tese de que a justiça é o interesse do mais forte. No caso, o mais forte é justamente aquele que tem o poder de fazer as leis. Quem é a pessoa mais forte da nossa sociedade? É aquele que detém a autoridade política. Então, se a autoridade política faz a lei, ela também faz a justiça. Ela faz a lei segundo os seus interesses, justamente porque não existe uma doutrina correta para que ela siga acerca do que deveria ser a lei. Não existe esse dever ser, existem interesses. Aquele que tem o poder, então, governa de acordo com os seus interesses. E é por isso que o que a gente chama de justiça, para Trasímaco, seria o interesse do mais forte. No livro 1, o Platão afasta, na figura do Sócrates, o Platão acaba afastando bastante rapidamente essa doutrina sem contra-argumentar. Já no livro 2, essa doutrina é resgatada e reelaborada por alguém que tem muito mais o respeito do Platão na vida real, digamos assim, é o próprio irmão do Platão, é o personagem Glaucon, e Glaucon introduz então essa reelaboração da doutrina de Trasímaco como algo em que ele mesmo não acredita. Ele diz ao Sócrates que ele quer apresentar os argumentos de Trasímaco da forma mais forte possível, da melhor forma possível, não porque ele acredite, mas porque ele quer que o Sócrates refute de uma vez por todas esse tipo de posicionamento. Então, o Glaucon, de fato, tem argumentos bem mais interessantes, Ele tem propriamente argumentos, ele não está só jogando certas teses para discussão. E aí, o que o Glaucon nos diz é que o ser humano, geralmente, ele persegue como o maior dos bens, seu principal interesse seria cometer injustiças sem receber qualquer tipo de retaliação. Então você não estaria suscetível à vingança, você não estaria suscetível a qualquer forma de punição. Imagine, você teria que ter algum tipo de superpoder para você conseguir, então, alcançar o maior dos bens. Você seria justamente aquilo que Hobbes acha que não existe. Uma pessoa completamente invulnerável, uma pessoa que não está submetida à igualdade de força física e mental da raça humana. E aí, se nós não podemos ter esse maior dos bens, o Glaucon concordaria com isso, ele diz então que nós queremos fugir do maior dos males, que seria justamente você sofrer essas injustiças e não ter o poder de retaliar. Então você sofre a injustiça e você não consegue se vingar, você não consegue ir à forra, conseguir qualquer tipo de compensação pela injustiça que você sofreu. Só que aí nós já podemos imaginar que isso é passível de acontecer com o ser humano, O maior dos males, então, é algo que pode nos afetar. Então, se o maior dos bens não é alcançável para um ser humano, mas o maior dos males está na nossa perspectiva, pode de fato acontecer, para evitar o maior dos males, você abre mão da busca pelo maior dos bens. Isso é que seria algo racional de se fazer. E aí sim surge a justiça. Então veja que nós temos uma teoria convencionalista da justiça, digamos assim, uma teoria contratualista, talvez seja melhor dizer, Que a justiça surge de um pacto entre aqueles que não são capazes de realizar o maior dos bens e querem fugir do maior dos males. Eles acabam então pactuando entre si que eles vão abrir mão do maior dos bens e vão aceitar algo intermediário, então, entre o maior dos bens e o maior dos males, eles vão aceitar a justiça. Surgem assim as leis e é um positivismo moral, porque esse surgimento das leis coincide com o surgimento da justiça. A própria justiça, então, tem o seu conteúdo determinado pelo conteúdo desse pacto.
justiça e lei acabam fundidas. Bom, eu disse que o Glaucon tem alguns argumentos. Na verdade, eu diria que ele tem alguns experimentos de pensamento, talvez, nós diríamos contemporaneamente, para nos mostrar como essa tese é intuitiva, né? O que eu chamo aqui de experimento de pensamento, primeiramente, seria o mito do anel de Giges, né? Então, nesse mito, um pastor encontra um anel e no final do dia de trabalho, quando ele se reúne em torno de uma fogueira com outros pastores, ele percebe que ao girar o engate do anel para si, ele fica invisível porque os pastores começam a falar dele como se ele não estivesse ali. E quando ele gira o anel de novo, ele volta a ficar visível porque ele percebe que os pastores se dão conta da presença dele novamente. E aí a ideia é que se alguém tivesse esse poder, veja só, aí sim seria um superpoder. Aí nós não estaríamos mais entre o comum dos mortais. Se nós tivéssemos esse poder, o Glaucon diz o que nos impediria de fazer o que nós bem entendêssemos a despeito de qualquer consideração de justiça, e ele parece considerar uma hipocrisia se você disser o contrário. A ideia aqui é que a justiça é uma máscara que nós usamos em sociedade porque nós não podemos assumir uns para os outros que nós desejamos o maior dos bens, que nós desejamos a justiça livre de a injustiça, cometer injustiças livres de qualquer tipo de punição. Então, se você de fato tivesse o poder de agir sem ser punido, o que você faria seria injustiça. Então, é claro, você não confessaria isso, e até por isso mesmo, segundo alguns comentadores, o Glaucon diz que ele está defendendo essa tese só para o Sócrates refutar. Há quem discuta até a possibilidade de que essa seja a verdadeira tese de Platão, porque mesmo que fosse a verdadeira tese de Platão, ele teria que defendê-la dessa maneira, como se não fosse, já que seria algo que você derrotaria sua própria tese se você afirmasse que você acredita nela em público. Então, você não pode dizer publicamente acreditar na tese do Glaucon, né? Você tem que expressar-se como o Glaucon se expressou, dizendo que você está apenas elaborando um argumento para que outra pessoa o refute ou simplesmente para fins teóricos. Mas a ideia é nos provocar, fazendo com que intimamente nós levemos em consideração o que nós faríamos de fato se nós tivéssemos um anel destes. Será que se nós estivéssemos acima da justiça, nós ainda iríamos nos apegar a ela? Quer dizer, a ideia é que a justiça não é um bem intrínseco, a justiça não é nada que nós valorizemos por ela mesma. E nesse sentido, há outro experimento de pensamento oferecido pelo Glaucon nesse contexto, que é uma simples pergunta até, né? Ele pede para que nós imaginemos o que nós preferiríamos. Nós preferiríamos sermos justos, mas termos a perfeita aparência de injustiça, ou nós preferiríamos sermos injustos com a aparência da justiça? Então, alguém que é injusto, mas parece ser justo, recebe todos os benefícios da sociedade. É uma pessoa que recebe honrarias, é uma pessoa que é sempre convidada para ocasiões sociais. Se você tem uma filha, você quer que a sua filha se case com esse sujeito, se você pode dar um emprego, você dá um emprego para essa pessoa. Então, tudo é baseado na aparência. Quer dizer, o que é recompensado socialmente é a aparência, não é o ser justo. Então, ele quer dizer que é isso que nós valorizamos. Nós não iríamos querer ser justos se nós tivéssemos que carregar junto com a nossa justiça a aparência da injustiça, porque aí nós seríamos justamente
punidos, nós seríamos pessoas perseguidas socialmente. Na melhor das hipóteses, nós receberíamos um certo ostracismo social, né? Isso se nós não acabássemos recebendo até uma pena capital em função da nossa aparente injustiça. Então, o que você escolheria se você estivesse diante dessa oferta, né, dessa possibilidade de escolher entre a justiça com a aparência da injustiça e a injustiça com a aparência da justiça? Se a justiça fosse um bem em si, se fosse um bem intrínseco, então você deveria escolher a aparência da injustiça. Mas será que essa é de fato a escolha que cada um de nós faríamos? Então, na verdade, muito mais do que dizer que o Glaucon tem argumentos a favor do positivismo moral, ele tem essas provocações, essas ofertas à nossa imaginação, para que nós sejamos pelo menos honestos com nós mesmos, né? Se nós pudermos ser honestos em foro íntimo, nós vamos ficar tentados a essa escolha do caminho da injustiça. Pelo menos é isso que está em jogo aqui, ainda que publicamente nós jamais possamos assumir algo desse tipo. Então é isso, eu tinha prometido discutir o Hobbes no contexto da filosofia contemporânea e acabei indo para a antiguidade, mas esse é justamente o espírito desse curso, é pensar filósofos como interlocutores, pensar a história da filosofia como uma grande mesa de discussão da qual nós devemos tomar parte. Então, o nosso interesse não é ficar revirando a obra de um filósofo para nos certificarmos absolutamente de uma determinada interpretação, mas sim avaliarmos o que uma sugestão nos traz em termos de um argumento que, de fato, nós teríamos que levar em consideração hoje em dia ainda, né? O que um filósofo pode nos sugerir como um alimento para o nosso pensamento, como que ele pode enriquecer as nossas possibilidades hoje em dia. Então, por hoje seria isso. Eu ainda não terminei de explorar o prefácio do De Quive, pretendo fazer isso, continuar isso no segundo vídeo. Então, até lá e muito obrigada por ter assistido esse primeiro vídeo. Tchau!